Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio de número 36 e hoje a gente vai falar sobre crianças índigo e crianças cristais. Quem são essas crianças? Quais suas características? O Espiritismo adota e compreende essa teoria? Então, vamos estudar! Antes de começar mais um episódio do nosso podcast, vamos deixar os nossos agradecimentos à Escola de Música Rádio Café Music e ao estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast. Siga eles lá no Instagram, @Rádio Café Music e @Estúdio Rádio Café. Aproveite e siga a gente também, @Espiritismo Simples, se você está aí no seu Spotify, Deezer, Google Podcasts, onde quer que seja. Aproveite e clique no botão para seguir e acompanhar todos os episódios do nosso podcast. Aí você não perde nenhum. Começando então a temática do nosso episódio, hoje vamos falar sobre crianças índigo e crianças cristais. Esse tema ele veio após uma votação lá no nosso Instagram, o @Espiritismo Simples, que eu acabei de falar, e acabou ganhando, então vamos entrar aí com a temática. Para falar sobre crianças índigo e essa relação com o espiritismo, nós temos que pegar as duas linhas, né? Nós temos uma linha que acredita, sim, fielmente nessa questão das crianças índigo, das crianças cristais, e nessa relação que existe, né, com o espiritismo, e tem uma outra linha que já não é a favor, já diz que não tem relação com o espiritismo. O objetivo desse episódio é justamente esclarecer o que é o tema, então a gente vai entender o que é isso, quem são essas crianças, suas características, vamos mostrar os dois lados e, claro, também sugerir alguns caminhos que seriam interessantes da gente pensar, da gente refletir sobre isso. Primeiro vamos com a linha que acredita na questão das crianças índigo, das crianças cristais e a relação com o espiritismo. As crianças índigo então seriam crianças como todas as outras que estão em nosso dia a dia, mas que apresentam algumas características bem específicas. Elas também são conhecidas como rompedores de sistemas. A definição de índigo ou cristal, ela está relacionada à cor da aura dessas crianças que, segundo alguns estudiosos, apresentam uma cor azul para a questão das crianças índigo e uma cor mais acinzentada, prateada para as crianças cristais. Dentre as principais características dessas crianças estariam aí o desejo delas de fazer coisas impossíveis, então aquela criança que vem relatando, papai, vamos viajar, vamos até o espaço, não sei o que lá. Alguma questão de forte conexão espiritual ou religiosa. São crianças também carinhosas, justas e leais. E também sensíveis e com fortes ligações com a natureza. Outra característica que me chama bastante a atenção dessas crianças seria a sua rejeição a alimentos de origem animal. E acho bem interessante isso, porque acontecem casos, né, de crianças que não querem comer nada que seja ou derivado ou até mesmo a própria carne do animal, seja frango, carne, peixe, porco. A gente até inclusive postou não faz muito tempo lá no nosso Instagram, o @Espiritismo Simples, um videozinho de um garoto que ele fala que os animais são amigos dele, né? Então bem interessante essa questão. E já aproveitando, já faço o convite aí prévio para que você ouça o próximo episódio, que vai ser o episódio 37, a gente vai falar sobre vegetarianismo e a relação com o espiritismo. Retomando as crianças cristais, crianças índigo, o objetivo dessa nova geração é justamente romper sistemas, quebrar paradigmas e promover a aceleração do processo de evolução humana e planetária. Então elas estariam aí pra gente, para dar um tapinha nas nossas costas e falar, vamos gente, vamos pra frente, evoluir. Eles estarão conosco justamente nesse processo de transição, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E nós já comentamos bastante desse ponto, desse período de transição. Alguns pontos que os estudiosos que abordam esse tema falam sobre a forma como devemos cuidar e lidar com essas crianças estariam relacionadas a um aspecto que devemos ter, que elas acabam exigindo uma maior atenção e um maior cuidado dos seus pais e dos educadores, professores. Então aqueles velhos hábitos de violência, de ameaça, supremacia sobre as crianças acabam não funcionando com as crianças índigo e cristais, e muitas vezes até essas crianças procuram comandar a relação com os pais e com os professores, então elas acabam querendo estar à frente, acima, e por conta disso
podem apresentar alguns aspectos, alguns comportamentos um tanto quanto rebeldes. A saída, então, para lidar com essas questões assim da rebeldia dessas crianças estaria no uso da lógica, do diálogo e do bom tom. Então a criança deve ser orientada e esclarecida por repetidas vezes. E aí os professores que estão ouvindo o nosso podcast, eles podem até ser testemunhas desse processo, né? Esses alunos atuais, né, os alunos dessa geração, eles acabam não compreendendo muitas vezes a temática ou qualquer assunto, a forma como ele é abordado, como as crianças da minha geração, ou então como as crianças de gerações anteriores. Os professores, eles são excelentes testemunhas, eles podem falar tranquilamente como era a educação, aqueles professores, né, que têm maior tempo ali de sala de aula. Muitos acabam relatando, né, a diferença dessas gerações. E quantos professores acabam até relatando que mudam as alternativas para poder chamar a atenção desses estudantes e acabam não conseguindo, ficam esgotados, porque eles não conseguem, parece que, acessar essas crianças. Uma outra característica que aí é muito forte e bem interessante da parte dos que acreditam nessa relação das crianças índigo, estaria na capacidade de cura dessas crianças, de compreensão das nossas doenças, dos chakras, da nossa energia e daquilo que nos faz mal. E aí é um aspecto bem polêmico, né? Então as crianças que teriam até um poder de cura, e justamente por conta dessa temática que acaba trazendo muitas vezes grandes discussões sobre a veracidade desse tema. Se você se interessa pelo assunto, fica aqui a recomendação do filme A Menina Índigo, que é do mesmo diretor do Nosso Lar, que é o Wagner de Assis. Inclusive, a gente já até teve a oportunidade de bater um papo com o Wagner de Assis falando sobre Nosso Lar, está aqui no nosso podcast, em episódios anteriores. Está lá, Live Wagner de Assis. Agora vamos para o outro lado da bancada, o lado que não acredita na questão das crianças índigo, crianças cristais e especificamente dessa relação com o espiritismo. Um primeiro ponto importante, e aqui vamos trazer o que é fato, né? Não é opinião. A temática das crianças índigo, ela não está contida, de fato, em nenhuma obra da doutrina. E apesar de Kardec citar na Gênese que o espiritismo é uma ciência dinâmica, e que entre um possível confronto entre ciência e espiritismo, que devemos ficar com a ciência, inclusive, as crianças índigo não foram comprovadas e nem foram, ao menos, citadas na questão do espiritismo, da doutrina espírita. O Alessandro Bigueto, que é um pedagogo, filósofo, estudioso espírita, ele diz justamente isso, que não se pode associar as crianças índigo e crianças cristais essa temática ao espiritismo, porque ela jamais foi citada nas obras. E tem essa questão da origem norte-americana, de um estudo inicialmente feito por alguns estudiosos, que fizeram uma abordagem junto com um médium norte-americano. E aí acabam ficando algumas dúvidas, porque parece que não teve um processo científico bem elaborado para chegar a tais conclusões. No programa A Vida em Foco, no quadro Espiritismo Esclarece, o escritor Dineu de Paula ele diz que para que esse tema pudesse ser incorporado ao Espiritismo, seria então necessário que ele estivesse submetido ao controle universal de ensino dos espíritos. Ou seja, isso seria, pessoal, um consenso no ensino de todos os espíritos elevados, como se todos dissessem a mesma coisa sobre o assunto. Isso não ocorre, né? Então, quando aqueles espíritos elevados podem vir nos instruir, deveria ter esse tal do consenso para falar, para abordar essa temática. E ele diz que esse caso não ocorre no tema das crianças índigo e das crianças cristais. O Alessandro, que eu citei um pouquinho antes do Dineu, ele lembra que na obra original que aborda o assunto, se eu não estou enganado, se chama Crianças Índigo, aparecem trechos que essas crianças só conseguem se relacionar com os seus pares, excluindo aqueles que são diferentes. Ou seja, essas crianças, índigo e cristais, não conseguem ter um bom relacionamento com aquelas que não têm essa característica, que não são cristais ou índigo. O mesmo pedagogo acaba dizendo que essa característica ela é perigosa, pois pode gerar algum tipo de segregação e ainda colocar essas crianças numa classe acima das outras, então um nível superior de crianças ou até de espíritos, se a gente compreender toda a sua trajetória. Daí, Dineu de Paula ele retoma a questão da característica rebelde dessas crianças, né, como a gente citou lá no início, da parte ainda que acreditava, e diz que, abre aspas para o Dineu, missões relevantes são confiadas a espíritos mais elevados. Rebeldia sem causa, falta de modos e limites não são indicativos de evolução. O Dineu ainda complementa que os espíritos elevados, apesar de não suportarem a injustiça,
compreendem os seus limites e respeitam a hierarquia entre pais e professores. Ou seja, essa questão da rebeldia, essa questão do movimento de que não aceita algum tipo de imposição, segundo Dineu, ela não reflete necessariamente um ato de revolução ou até mesmo de evolução espiritual. Então não quer dizer que um espírito que é contra todo o sistema, que ele é um espírito elevado. A partir daí, com os dois lados, eu vou trazer aqui um pouco de uma reflexão, colocando na balança esses dois itens. Particularmente, eu não seguiria com a perspectiva dos rótulos, então não acho tão interessante a gente colocar algumas crianças, essas são índigo, essas não são, essas são cristais, essas não são, porque aí você começa, quanto mais você rotula, mais rótulos serão necessários, aí você vai ter que trazer mais ou menos alguma questão, como a gente já tem atualmente, crianças da geração X, Y, Z, os baby boomers, coisas nesse sentido. E por que eu não gosto muito desses rótulos? Porque acaba trazendo, no aspecto das crianças, cristais e índigo, Porque você vai, de fato, colocar um rótulo de que essas são especiais em detrimento de outras. Será que isso seria adequado a gente colocar? Um outro ponto, é importante que a gente fique em alerta para não confundir essas crianças, que podem ser autistas, com DTAH, que são os transtornos de aprendizagem e hiperatividade, DDA, que são os transtornos de personalidade, com as crianças cristais ou com as crianças índigo. Isso acontece com uma certa frequência, pelos comportamentos que às vezes essas crianças de DTH e DDA podem aparecer. Eu acho importante que a gente considere que sim, existem os espíritos que são cada vez mais evoluídos, e essas gerações que vão chegando são sempre mais ágeis e espertas. As crianças de hoje acabam nascendo com capacidades que crianças de outras épocas não tinham. Porém, com ferramentas e possibilidades que as mais antigas também não tinham. Então, tem que ter uma balança, Claro, essas são mais ágeis, são mais espertas, mas em quais condições, Quais condições essas crianças hoje em dia têm? O que está sendo ofertado para elas? Outro ponto. Classificar um espírito, se ele é evoluído ou não, justamente apenas porque ele é bonzinho ou levado na questão da infância, também pode ser perigoso. Vamos lembrar, gente, ainda é uma criança, está chegando, se adaptando ao planeta Terra novamente, compreendendo o mundo, então a gente já vai pegar e colocar um julgamento, já vai falar, olha, essa criança, por ser quietinha, ela é muito evoluída. Ou então, não, olha como é uma criança que é líder, ela sai na frente das outras, essa daqui certamente é evoluída, é uma criança cristal, é uma criança índigo. O que fazer então? Olhar com amor, olhar com compreensão, refletir qual foi a educação dessa criança em casa, qual que é a estrutura familiar que ela está condicionada, quais oportunidades teve. Acho que antes da gente olhar se é uma criança que é índigo, que é cristal, que é de outro mundo, que é de outra dimensão, vamos olhar como é que a gente está em aspectos são mais naturais, que são do nosso dia a dia. Nem tudo é assim tão místico, O que acontece é que muitas vezes somos todos do mesmo nível, somos espíritos que estão ali na média, razoáveis, mas não no sentido pejorativo, razoáveis, na média mesmo. E qualquer um, até que acaba despontando dessa média por algum comportamento, a gente já acaba colocando como muito superiores, Então, estão muito acima de nós. E não é bem assim. Deixo aqui uma recomendação e uma sugestão. A recomendação, se você crê fielmente no tema, tudo bem, mas talvez não seja interessante comentar isso com a criança, para que não gere uma carga de expectativa elevada e ela ter que carregar o peso, às vezes, de ser uma criança índigo ou cristal. E criança é assim, gente? Ela pega, fala pro amiguinho, minha mãe falou que eu sou uma criança cristal, então, eu sou mais inteligente, eu gosto de quebrar os paradigmas, sou uma criança da revolução, então é perigoso a gente colocar isso, Porque depois, se algo de não extraordinário acontecer na vida dessa criança, ela pode se frustrar. Agora, a sugestão, vamos olhar todas as crianças, todas, com o olhar do amor, com o olhar da atenção, e com o objetivo de facilitar a sua adaptação no planeta. Vamos lembrar que são espíritos que estão retornando, que devem ter falhado em missões anteriores, que precisam compreender o novo momento, que querem reparar alguns erros, que estão em missão, que estão num novo objetivo. Vamos olhar com amor, com atenção, vamos deixar essa criança preparada
para que elas sejam o futuro do nosso país, do nosso planeta, da forma como a gente vai viver no futuro, que muitas vezes elas podem facilitar. A gente sempre fala, né? As crianças são o futuro, então vamos cuidar delas nesse sentido. Acho que seria interessante que a gente não pensasse tanto nesses rótulos. Para fechar o nosso podcast, vamos com um cara que é muito legal, Jesus, e ele dizia assim em Mateus 19:14: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. E aí, entrando nessa temática, muito próximo já do Dia das Crianças, se deixe levar também pelas crianças. Esteja aberto para receber todo esse calor, todo esse amor infantil, esse amor que não fica te julgando se você tem dinheiro, se você não tem, o que você já fez antes da sua vida, o que você vai fazer no futuro. Então, é um amor genuíno, né? Por isso que o mestre já nos dizia, deixai vir a mim as criancinhas. Pessoal, encerramos então mais um episódio do nosso podcast. A gente falou aí sobre crianças índigo, crianças cristais. É um tema que tem essa discussão. Pode acabar frustrando algumas pessoas porque podem acreditar fielmente que já estava super aceito pela doutrina espírita. E a gente às vezes tem que compreender alguns itens, né? Vamos com calma, nem tudo é, como eu falei um pouquinho antes, nem tudo é tão místico assim. Mas estar aberto aí para entender. Se for uma questão que a ciência avançar, se a gente conseguir introduzir ao espiritismo, que assim seja feito, como Kardec já dizia. O espiritismo é uma doutrina dinâmica, está aberto aí para que sejam incorporadas novas teorias. Os trabalhos técnicos de mais um episódio foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou o Bruno Sereno. Este é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.